Atravessar o Rubicão é uma referência bastante highbrow, hein, amigo? E é isso aí. Olha, eu queria dizer primeiro o seguinte: o que foi essa entrevista de hoje de manhã do Jornal da Manhã, que foi feita com o procurador Deltan Dallagnol, que eu pude participar com a Vera e mais os nossos companheiros da bancada. Eu, na minha pergunta, dividi as revelações, com aspas, feitas pelo The Intercept em 3 categorias. Uma, o que eu chamei de meramente fofocas, que eram intimidades, conversas, avaliações informais sobre casos em andamento, como um exemplo, quando eles conversam sobre o caso Flávio Bolsonaro, que é uma conversa que, na minha visão, não tem nenhum interesse público e foi muito mais para criar um constrangimento do que propriamente um interesse jornalístico, e muito menos alguma coisa que pudesse criar um problema jurídico para os envolvidos. Você tem aquele outro grupo onde há uma sugestão ou ilação de que os procuradores, e no caso específico do Deltan Dallagnol, ele poderia estar usando a sua fama, a sua exposição para valorizar o seu passe como palestrante e, além disso, fornecer palestras para empresas que tivessem sendo investigadas pela Lava Jato, o que evidentemente teria um conflito de interesse, para dizer o mínimo. E um terceiro grupo, aí sim, vamos chamar o mais grave de todos, que é o conjunto das primeiras revelações lá no começo, que foi, eu acho que sugeriam que havia um conluio entre o então juiz Sérgio Moro com os procuradores e especificamente com o procurador Deltan Dallagnol, que pudessem sugerir que eles estivessem cometendo procedimentos que não apenas ferem os ritos, os processos, que eu acho que isso, de certa forma, ninguém nega, né? Que houve a utilização de expedientes que não estão previstos no Código de Processo Penal, dentro do que deveria ser o correto ali na relação entre procurador e juiz, mas eles estariam ou não cometendo algum tipo de conluio criminoso que levaria a uma condenação de um inocente ou a contaminação de provas e até de processos inteiros que justificariam a anulação de processo. Então, é bom a gente falar isso, por quê? Porque esse caso, essa discussão, ela tem nuances, senão fica parecendo que nós estamos lidando com extremos. Um extremo que, isso aí não tem nada, isso é uma bobagem, essas revelações deveriam ser simplesmente ignoradas, e você tem o outro extremo, que também, cada vírgula do que sai parece um escândalo de proporções que talvez não sejam as reais. Por exemplo, como o meu querido companheiro Andreasa abriu aspas, eu também peço licença para abrir aspas para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que chamou o ministro Sérgio Moro dizendo que ele banca o chefe de quadrilha. A frase dele completa, dita numa entrevista para a Folha de São Paulo, o Felipe Santa Cruz diz o seguinte: Sérgio Moro usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabe de conversas de autoridades que não são investigadas. Claro que isso é de outro contexto em relação à prisão dos hackers. De qualquer jeito, você tem gente que está usando esse tipo de linguagem e esse tipo de acusação e de tom para se referir ao ex-juiz Sérgio Moro ou ao procurador Deltan Dallagnol, que também me parece excessivo, para dizer o mínimo. Então, o que eu queria, desde o começo dessa história, eu acho que nós, pela maneira como nós estamos tratando aqui, e sempre tratamos aqui no programa, essa questão, é ter a proporcionalidade entre o que seriam os supostos erros ou falhas cometidas e a dosimetria, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o que deve ser feito com quem cometeu os erros em apurados, julgados e plenamente, em termos jurídicos, caracterizados. Então, há procedimentos que foram feitos
que não deveriam ter sido feitos, acho que ninguém mais já discute isso. Acho que realmente há coisas ali que saem do normal, da relação entre o juiz e o procurador, que merecem crítica ou merecem até eventualmente algum tipo de levantamento em relação a esses procedimentos que podem até criar novas... não jurisprudências, mas novas maneiras de conduzir esse tipo de relação. Agora, até o momento, a despeito de alguma inabilidade do Deltan Dallagnol, por exemplo, em algumas respostas, acho que algumas respostas que ele deu, por exemplo, nessa entrevista de hoje de manhã, ele usou termos que não me parecem os mais adequados, recomendaria para ele um media training, mas assim, até o momento eu não vi. E isso a gente sempre fala todo dia, a Vera acabou de falar e falo de novo, ainda não me parece ter nada que comprometa processos em andamento da Lava Jato a ponto de descaracterizá-los ou criar anulações de condenações e coisas do tipo.